E se eu te dissesse que talvez o primeiro contato com seres de outro mundo não esteja no futuro, mas já tenha acontecido há milhares de anos e esteja escondido bem diante dos nossos olhos em um dos livros mais lidos e influentes da história da humanidade? Agora me diz uma coisa. E se a Bíblia, que você ouviu falar a vida inteira, não estivesse falando apenas de anjos, mas de algo muito maior? Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga religião, ciência e até o nosso lugar no universo. Desde o início da história, o ser humano olha para o céu com a mesma pergunta martelando a mente: nós estamos sozinhos? Civilizações antigas faziam isso todos os dias. Povos que não tinham telescópios, não tinham satélites, não tinham qualquer tecnologia moderna, mas mesmo assim descreviam luzes no céu, seres descendo das nuvens, objetos voadores, vozes vindas do alto. Coincidência? Ou será que essas histórias foram interpretadas de acordo com o conhecimento limitado da época? Porque pensa comigo, se uma civilização extremamente avançada visitasse a Terra hoje, nós chamaríamos de extraterrestres. Mas se isso tivesse acontecido há 3, 4 ou 5 mil anos atrás, como essas pessoas descreveriam o que viram? A resposta talvez esteja na Bíblia e também em textos sagrados de outras religiões antigas, que contam histórias assustadoramente parecidas. É importante deixar algo muito claro desde o início. A Bíblia não usa a palavra extraterrestre, mas ela também não usa palavras como avião, foguete, satélite ou internet, e nem por isso essas coisas não existem. A Bíblia foi escrita por homens de uma época em que o vocabulário era limitado à realidade daquele tempo. Tudo o que era visto precisava ser descrito com base no que eles conheciam. E é exatamente aqui que surge a pergunta central deste vídeo. Será que alguns relatos bíblicos podem ser descrições primitivas de tecnologia avançada? Vamos começar analisando um dos textos mais estranhos e polêmicos de toda a Bíblia. No livro de Ezequiel, capítulo 1, o profeta descreve algo que ele viu vindo do céu. E o relato é, no mínimo, perturbador. Ele diz que viu um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem com fogo se movendo dentro dela e um brilho intenso ao redor. Até aí, tudo poderia ser interpretado como algo espiritual. Mas então Ezequiel continua dizendo que, do meio desse fogo, surgiam 4 seres vivos, cada um com 4 faces e 4 asas. Esses seres não caminhavam normalmente, eles se moviam sem virar o corpo, indo para qualquer direção. E então vem o detalhe mais intrigante. Ezequiel descreve rodas ao lado desses seres. Rodas enormes, altas, assustadoras, cheias de olhos ao redor. Quando os seres se moviam, as rodas se moviam junto com eles. Quando subiam do chão, as rodas subiam também. Agora para e pensa com calma. Rodas que voam, que se movem de forma independente, que emitem som, que brilham como metal incandescente e que parecem responder a comandos. Isso parece mais uma visão espiritual ou a descrição de alguém tentando entender uma máquina extremamente avançada sem ter palavras para explicar o que estava vendo. Ezequiel não fala disso uma única vez. No capítulo 10, ele volta a descrever o mesmo objeto, com ainda mais detalhes. Ou seja, não foi um sonho rápido, nem uma alucinação momentânea. Ele observou, tentou entender e registrou o que viu. Não por acaso, engenheiros modernos já analisaram esse texto apenas do ponto de vista técnico, tentando transformar a descrição em um modelo funcional. Coincidência? Ou algo muito real foi testemunhado ali? A Bíblia fala constantemente de anjos descendo do céu. Mas aqui entra uma reflexão importante. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa apenas mensageiro. Não descreve aparência, tecnologia ou origem. Agora observa como esses anjos costumam aparecer nos relatos bíblicos. Eles descem do céu, emitem luz intensa, provocam medo absoluto nas pessoas, transmitem mensagens importantes e depois voltam para o céu. Em quase todos os relatos,
A primeira coisa que o anjo diz é: não temas. Por quê? Porque a reação humana era sempre pânico. Agora imagina alguém de 3.000 anos atrás, vendo uma entidade luminosa descendo do céu, cercada de algo que não compreende, falando com autoridade e depois desaparecendo. Qual seria a interpretação mais lógica? Um mensageiro divino. Mas e se não fosse exatamente isso? Agora vamos falar de um personagem misterioso e pouco comentado, Enoque. A Bíblia diz algo extremamente estranho sobre ele. Diz que Enoque andou com Deus e simplesmente desapareceu, porque Deus o tomou para si. Não diz que ele morreu, diz que ele foi levado. Mas o mais curioso está em um texto antigo chamado Livro de Enoque, que foi excluído do cânon bíblico, mas era amplamente conhecido na antiguidade. Nesse livro, Enoque descreve viagens pelos céus, encontros com seres que não eram humanos, estruturas no céu, conhecimentos avançados e até lugares onde o tempo se comporta de forma diferente. Ele fala de seres que vieram das estrelas e ensinaram coisas proibidas à humanidade. Uma pergunta é inevitável: por que esse livro foi removido? Porque era falso? Ou porque era difícil demais de explicar? E então, chegamos a uma das passagens mais controversas de toda a Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 6, está escrito que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram mulheres para si. E logo depois o texto diz que havia gigantes na terra naquele tempo. Esses filhos de Deus são chamados em textos antigos de vigias. Seres que desceram do céu, interagiram diretamente com humanos e geraram uma raça híbrida conhecida como Nefilins. Agora pausa aqui comigo. Seres que descem do céu interferem geneticamente na humanidade e criam híbridos. Isso soa apenas como mito religioso ou como algo que hoje chamaríamos de experimento genético avançado. E o mais curioso é que histórias quase idênticas aparecem em diversas culturas ao redor do mundo. E presta atenção nisso, essa narrativa não existe só na Bíblia. Na Mesopotâmia, textos falam dos Anunnaki, seres que vieram do céu para criar a humanidade. Na Índia, textos antigos descrevem os Vimanas, veículos voadores usados pelos deuses. Na América Central, os maias falavam de seres que desceram das estrelas para ensinar astronomia, matemática e arquitetura. Civilizações que nunca tiveram contato entre si, separadas por oceanos e séculos, contando histórias assustadoramente parecidas. Coincidência? Ou estamos ignorando algo gigantesco? E agora eu te faço a pergunta que muda tudo. E se os deuses antigos não fossem exatamente deuses, mas visitantes extremamente avançados? E se a Bíblia, assim como outros textos sagrados, for um registro histórico interpretado pela visão limitada da época? Porque se isso for verdade, então talvez a pergunta nunca tenha sido se eles existem, mas sim por que eles estiveram aqui. Se você chegou até aqui, é porque já percebeu que esse assunto vai muito além de curiosidade ou teoria maluca. Agora a gente entra na parte mais desconfortável de todas. Até aqui, vimos textos bíblicos descrevendo objetos voadores, seres descendo do céu, interações diretas com humanos e a entrega de conhecimentos avançados à humanidade. Mas agora vem a pergunta que quase ninguém gosta de fazer. Por que histórias tão parecidas aparecem em praticamente todas as religiões antigas do mundo? Porque quando culturas separadas por oceanos, séculos e línguas diferentes contam a mesma história com nomes diferentes, isso deixa de ser coincidência e passa a ser padrão. Vamos sair um pouco da Bíblia e olhar para o Islã. No Alcorão, há versículos que afirmam claramente que Deus criou vida não apenas na Terra, mas também em outros mundos. Em um deles está escrito que entre os sinais da criação estão os céus, a terra e os seres vivos espalhados por eles. Seres vivos nos céus. E o texto ainda afirma que Deus tem poder para reuni-los quando quiser. Ou seja, a ideia de que não estamos sozinhos nunca foi estranha para essa religião. E dentro do Islã existem os djinns,
seres inteligentes que não são humanos, criados antes do homem, feitos de fogo sem fumaça, vivendo em uma dimensão diferente, mas capazes de interagir com humanos, observar, influenciar e, em alguns casos, se manifestar. Agora pensa comigo, isso é apenas folclore, ou uma tentativa antiga de explicar formas de vida não humanas que coexistem conosco de alguma maneira. Se existe uma religião que parece ficção científica, escrita há milhares de anos, essa religião é o hinduísmo. Textos com mais de 4.000 anos descrevem os Vimanas, veículos voadores usados pelos deuses. Eles não apenas voavam, mas se moviam verticalmente, horizontalmente, em altíssima velocidade e até entre diferentes mundos. Alguns textos descrevem armas capazes de produzir luz intensa, destruir cidades inteiras, envenenar rios e tornar regiões inabitáveis por longos períodos. Esses relatos estão no Mahabharata e no Ramayana, textos antiquíssimos. Agora pensa, como alguém descreveria algo como uma explosão nuclear sem conhecer física, química ou radiação, usando metáforas. Quando colocamos isso lado a lado, com relatos bíblicos de fogo descendo do céu, cidades destruídas em instantes e terras amaldiçoadas por gerações, o padrão começa a ficar impossível de ignorar. Na América Central, os maias falavam de Kukulkan, um ser que desceu do céu, trouxe conhecimento avançado em astronomia, matemática e construção, e depois voltou para as estrelas prometendo retornar. Os astecas falavam de Quetzalcóatl com praticamente a mesma história. No Peru, os incas falavam de Viracocha, um ser que veio do céu após um grande dilúvio, ensinou civilização e depois partiu. Agora observa o padrão. Todos vêm do céu, todos ensinam algo fundamental para a humanidade e todos partem prometendo voltar. Isso começa a soar menos como um mito isolado e mais como um roteiro repetido ao longo da história humana. Existe um erro muito comum quando olhamos para essas civilizações antigas: achar que elas eram ignorantes ou primitivas. Elas não eram. Esses povos dominavam a astronomia, calculavam eclipses com precisão impressionante, construíam cidades alinhadas com estrelas específicas e possuíam calendários mais precisos do que muitos que usamos hoje. Eles não eram burros, eles apenas não tinham o mesmo referencial tecnológico que nós temos agora. Então, quando viam algo extremamente avançado, não tinham outra forma de interpretar além de chamar aquilo de deuses ou mensageiros divinos. Da mesma forma que, se um smartphone caísse na Idade Média, seria tratado como magia. Agora entra a parte que deixa tudo ainda mais inquietante. Nos últimos anos, governos começaram a admitir publicamente algo que por décadas foi tratado como piada. Os Estados Unidos confirmaram oficialmente a existência dos chamados UAPs, fenômenos aéreos não identificados. Pilotos militares relataram objetos que mudam de direção instantaneamente, não possuem asas, não produzem som e desafiam completamente a física que conhecemos. E o detalhe mais assustador de todos, eles afirmam que não sabem o que esses objetos são. Agora junta isso com os relatos antigos. Será que estamos observando o mesmo fenômeno descrito há milhares de anos, só que agora com instrumentos modernos? E se a Bíblia não for apenas um livro religioso, mas também um registro histórico filtrado pela visão cultural da época? Quando Moisés sobe ao Monte Sinai e desce com o rosto brilhando, quando uma nuvem acompanha o povo no deserto, quando o fogo desce do céu diante de multidões, tudo isso é apenas simbólico? Ou alguém viu algo real, físico, impressionante e descreveu da única forma que conseguiu? Essa pergunta incomoda porque muda tudo. Se a humanidade aceitasse que não estamos sozinhos, que não somos o centro da criação e que talvez já tenhamos sido visitados, isso abalaria religiões, filosofias, sistemas de poder e até a forma como a sociedade é controlada. Talvez por isso esse assunto sempre tenha sido ridicularizado, não porque seja absurdo,
mas porque é grande demais para ser encarado com tranquilidade. E agora eu devolvo a pergunta para você. E se os anjos fossem visitantes? E se os deuses antigos fossem seres extremamente avançados? E se a Bíblia e outros textos sagrados forem registros de encontros reais interpretados pela mente humana da época? Não estou dizendo que isso é a verdade absoluta, mas também não dá mais para fingir que essa possibilidade é impossível. Talvez a pergunta nunca tenha sido se eles existem, mas sim porque eles estiveram aqui. Se esse vídeo fez você questionar aquilo que sempre aceitou sem pensar, então ele cumpriu o propósito. E agora eu quero saber, qual dessas histórias mais te intrigou? Deixa aqui nos comentários porque eu realmente leio tudo. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo temas como esse. Se inscreve também para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo.